Tem gente que tem preconceito em relação a pessoas que têm problemas mentais ou doenças como depressão, síndrome do pânico. Isso se chama psicofobia. Quem conversa com a gente sobre isso é a psicóloga Sandra Almeida. Tudo bem, Sandra? Olá, tudo e você, Elaine? Tudo jóia. Sandra, é muito comum a gente ver, às vezes, a pessoa vai fazer uma entrevista de emprego, se ela colocar que ela toma algum medicamento porque tem algum problema, o pessoal já olha meio achando que vai ter problema com essa pessoa, né? Isso é um problema muito sério, né? Isso sim, isso é um preconceito, né? Como você disse, chega a ser em níveis muito grandes, uma fobia, né? Que a psicofobia vem disso, uma fobia a uma doença psíquica, né? Que às vezes nem é só psíquica, às vezes são também em relação às pessoas que têm necessidades especiais, né? E isso acontece sim, até com um certo grau de frequência. A gente vê, às vezes, isso pode vir de família, isso pode vir de... Porque, assim, eu já presenciei cenas, por exemplo, assim, não, aquela criança é da pai, não conversa com ela, ou não, se afasta. Isso vem da família ou a pessoa mesmo, por ver o diferente, no caso das aparentes, começa a ter isso? O que acontece, mais ou menos, assim, do que você tem de experiência nessa área? Para mim, isso sempre é uma projeção. Aquilo que eu não dou conta em mim, eu não vejo em mim, eu não enxergo em mim, eu projeto no outro, e esse outro, ele se torna ou meu amor ou meu odiado, né? A psicofobia, ela é muito parecida com a homofobia e outras fobias sociais que existem, né? Então, eu não dou conta daquilo em mim. Aliás, eu nem vejo que aquilo é um problema meu. Eu nem olho. Na psicologia analítica, nós chamamos isso de sombra. Como se nós tivéssemos uma parte da nossa personalidade. Eu não chamo nem de inconsciente. Ela é encoberta. Quando nós, às vezes, falamos do inconsciente, nós falamos de algo que nós sabemos, mas que não sabemos. É um inconsciente muito mais arraigado, muito mais enraizado, que muitas vezes nós nem sabemos que ele existe. E daí, quando eu olho esse ruim no outro, ou essa pior parte do outro fisicamente ou psiquicamente, aquilo desperta algo em mim que eu não dou conta, e daí eu me lanço contra o outro. Né? Isso é um perigo tremendo, que isso às vezes geram brigas, tumultos e até guerras nos piores casos. Né? A guerra é essa sombra se manifestando e eu projetando o mal. Não esse mal religioso, mas o mal que existe em mim no outro, e eu olho para o outro como se ele fosse esse mal, ou esse feio, ou esse qualquer outra coisa que não seja bom. É nessa linha também, quando a gente fala, por exemplo, da pessoa fala assim, depressão é frescura. Isso eu acho que é mais ignorância. Só quem sabe o que é uma depressão, quem conhece, quem já viveu, ou quem viu, ou quem acompanhou, sabe realmente o que é uma depressão, né? Nesse sentido, eu chamo isso mais de uma ignorância, apesar de ser uma psicofobia, mas eu não tenho conhecimento, eu ignoro e eu rejeito aquilo. Porque a depressão, ela tem uma função. Claro que tem os casos muito patológicos da depressão, que leva as pessoas ao suicídio, que leva as pessoas a ter uma vida muito limitada. Mas quando a pessoa tem uma depressão a ponto de ir procurar um emprego, de estar saindo de casa, ela está criando um movimento para aquilo, né? Então, ela já está medicada. Mas daí a ignorância leva, né, a esse contato com algo que não dou conta em mim, né? Projeto no outro e eu excluo esse outro, porque é mais fácil eu não entrar em contato com isso. Então, eu excluo, eu não contrato, eu olho, né? E eu falo assim, nossa, eu tô olhando, mas eu não quero olhar isso. Que não é bem assim, normalmente é muito agressivo. Isso gera comportamentos de agressão mesmo, né?
Problemão, né? Problemão, com certeza. Então, que as pessoas consigam, então, ver com outros olhos e sair dessa situação, Na verdade, eu acho que o conhecimento ele faz isso, né? Porque a ignorância é a falta de conhecimento, né? É ir conhecer. E às vezes a pessoa, no caso do emprego, ela está mais do que habilitada, né, para a atividade que ela vai exercer. Ela precisa só ser compreendida. Exatamente. Muito obrigada pela participação. Obrigada eu.